Pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Danilo Lorenzeto, engenheiro civil, gerente de projetos e estou aqui para falar para vocês sobre gestão de projetos aplicados a projetos de engenharia. Queria agradecer o convite, para mim é muito importante. Eu gosto muito de falar sobre gestão. Eu acho que o conhecimento transforma e esse é um grande propósito nosso. Bom, primeiramente eu sou engenheiro civil, sou formado pela Universidade Estadual Paulista, pela Unesp, lá no campus de Ilha Solteira. E tenho também um MBA em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas. E atuo na área de consultoria de gestão de prazos e gestão de custos em projetos de construção civil. Bom, antes de a gente começar a falar exatamente da gestão de projetos, um conceito que eu gostaria de explicar para vocês é a definição do que é projeto. As pessoas tendem a confundir e achar que gestão de projetos é a gestão da confecção dos projetos arquitetônicos, projetos estruturais. Na verdade, quando a gente fala em gestão de projetos, nós estamos falando num sentido mais amplo, no sentido do gerenciamento do empreendimento, do projeto de vida, da obra. Se você quiser, por exemplo, simplesmente trocar a palavra projeto por gestão de obras, funciona da mesma forma. A definição exata do que é projeto é basicamente um grupo de pessoas envolvidas durante um tempo para produzir como resultado um produto ou um serviço. Um conjunto de pessoas envolvidas durante um tempo para produzir como resultado um produto ou um serviço. Partindo desse princípio, a gente tem uma abrangência enorme. Por exemplo, uma obra de construção civil é um exemplo clássico do que é um projeto. Porque tem pessoas envolvidas, vai durar um tempo e vai produzir como resultado uma ponte, um apartamento, um serviço de assentamento de piso, por exemplo. Então é uma definição que se encaixa perfeitamente. Tá legal? Posto isso, eu gostaria de falar para vocês um pouco do histórico, da história do gerenciamento de projetos. Desde que o mundo é mundo, a gente sabe que existem projetos, existem aí as muralhas da China, as pirâmides do Egito. Porém, nessa época, a gente não tem documentação técnica ou documentação de como eram gerenciados esses projetos. E aí, trazendo um pouco mais para a nossa realidade, com a chegada aí da Revolução Industrial, da máquina a vapor, é o momento que começa a surgir os primeiros pensadores do gerenciamento de projetos, das técnicas e ferramentas para gerenciar projetos de qualquer natureza. É aí que chega o Taylor, que vai ter aí a teoria do caminho crítico, que é como as tarefas se interligam e produzem um caminho e como a gente analisa esses caminhos, que é a teoria do PERT-CPM, vem lá do Taylor, e também o Henry Gantt, que criou o diagrama de Gantt, aquelas barrinhas coloridas dos cronogramas que a gente vê atualmente. Trazendo ainda mais para a nossa realidade, mais precisamente no final da década de 60, em 1969, uma galera se reuniu lá nos Estados Unidos para discutir as melhores práticas do gerenciamento de projetos. E essa galera fundou o que a gente chama de PMI, ou Project Management Institute, um Instituto de Gerenciamento de Projetos. Esse instituto é um instituto que regula o setor, a área de gerenciamento de projetos no mundo todo. Ele é como se fosse um CREA, um CAL do gerenciamento de projetos. Ele está presente em todos os lugares do mundo, todos, obviamente, eu estou exagerando, mas em grande parte do mundo, e as suas sedes são conhecidas como capítulos. Então a gente tem, por exemplo, o capítulo do PMI São Paulo, o capítulo do PMI Triângulo Mineiro, o capítulo do PMI Rio de Janeiro. Então, o PMI é o que regula o gerenciamento de projetos no mundo todo. Ou, se alguém quiser em português, Instituto de Gerenciamento de Projetos. PMI, Project Management Institute. Bom, o PMI, a galera do PMI, em 1981, desenvolveu um guia de conhecimento para que auxiliasse quem quisesse, as pessoas de uma maneira geral, quem quisesse aprender sobre gerenciamento de projetos. Então eles escreveram um guia muito importante. Esse guia se tornou o livro mais famoso de gerenciamento de projetos no mundo todo. Esse livro se chama PMBOK. É um guia de conhecimento para ser aplicado a projetos de qualquer natureza. Esse guia é atualizado a cada 4 anos e nós estamos agora na sua 6ª edição. Saiu em setembro do ano passado a 6ª edição do PMBOK. Tá?
O que o PMI e o PMBOK faz? O PMI e o PMBOK basicamente relaciona 5 grupos de processos que são agrupados por afinidade no momento que vai acontecer nos projetos. Eu vou explicar um pouquinho mais daqui a pouquinho para vocês. Com 10 áreas de conhecimento, 10 áreas que precisam ser gerenciadas em qualquer tipo de projetos. Tá? Então o PMI e o PMBOK faz isso, faz essa correlação. Há uma outra sigla aqui que eu queria comentar com vocês, que é a famosa PMP ou PMP, Project Management Professional, profissional do gerenciamento de projetos ou simplesmente gerente de projetos. Quando você passa um tempo estudando sobre gerenciamento de projetos, quando você faz um MBA, por exemplo, ou quando você faz um curso intensivo de gerenciamento de projetos, e você comprova para o PMI que você tem mais de 4.500 horas gerenciando projetos, você é habilitado a fazer uma prova de certificação. E essa prova de certificação vai certificar você internacionalmente como PMP. Então, se você estudou bastante gerenciamento de projetos e tem aí mais de 4.500 horas gerenciando projetos, você comprova isso para o PMI, você é habilitado a fazer a prova e quando você passa nessa prova, você ganha o título de PMP ou Professional Management Project, que é um certificado que vale no mundo todo. E você, ao longo do tempo, você tem que manter essa certificação também. Se você quiser saber mais sobre isso, é só digitar no Google lá, Manual do PMI, ou entrar no site do PMI São Paulo e ver lá o Manual da Certificação, tá? Mas Danilo, eu só estudei gerenciamento de projetos, eu não tenho experiência em gerenciamento de projetos. Como é que eu faço? Você pode obter uma outra certificação que a gente chama de CAPM, que é para quem estudou, mas não tem experiência. Tá? Então eu falei para vocês até agora aí 4 siglas: o PMI, Instituto de Gerenciamento de Projetos, o Project Management Institute, o PMBOK, que é o Guia de Conhecimento, o livro mais famoso e mais vendido de gerenciamento de projetos no mundo todo, o PMP ou PMP, o Professional Management Project, e por último agora o CAPM, que é a certificação para quem não tem experiência, para quem tem apenas aí estudado o conhecimento na área de gestão de projetos. Tem uma outra sigla que se chama PMO, ou Project Management Institute, Project Management Office, que é escritório de gerenciamento de projetos. Algumas empresas, vou usar uma expressão que eu gosto muito aqui, que tem maturidade operacional bem projetizada, ou seja, o gerenciamento de projetos é muito bem esclarecido para ela, ela tem ali um departamento só para cuidar da gestão dos projetos que acontecem. Em qualquer área, viu galera? Em qualquer área, pessoal. Por exemplo, o gerenciamento de projetos pode ser aplicado à área hospitalar, à área de eventos, à área de obras. Então, as grandes empresas têm aí os seus PMOs, os seus escritórios de gerenciamento de projetos. É aí a outra sigla que eu gostaria de comentar para vocês. Tá legal, pessoal? Então a gente falou aí do que é projeto e a gente falou da definição aí de como é o gerenciamento de projetos, como é regulado o gerenciamento de projetos no mundo todo. Agora, já entrando mais no cerne da questão, a gente vai falar aí dos 5 grupos de processos e das 10 áreas de conhecimento. Bom, deixa eu só pegar aqui a minha cola para a gente não se perder. Os 5 grupos de processos são: o primeiro, iniciação; o segundo, planejamento; o terceiro, execução; o quarto, monitoramento e controle; e o último, encerramento. Se você não consegue entender isso como grupo de processo agora, nesse momento, não tem problema. Entenda como etapa ou fase do projeto. Todo projeto deveria passar por essas 5 fases. Por que deveria, Danilo? Porque, na verdade, alguns projetos não terminam, eles param a execução no meio do caminho, alguns projetos não fazem o planejamento. Então, o PMI te orienta. Um bom projeto, ele passa por esses 5 grupos de processos. Retomando aí, iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. Olhando esse gráfico aí, esse gráfico que eu retirei do PMBOK, vocês conseguem ver aí a intensidade versus o tempo. E cada grupo de processos,
alinhados com essas duas variáveis, a intensidade, o esforço, o trabalho no tempo. Então vamos lá, um por um. Na iniciação, por exemplo, a gente tem um pico de energia muito grande no início do projeto, no início da obra, que é quando a gente quer tá correndo atrás do dinheiro do projeto, da instituição financeira, a gente está fazendo análise de viabilidade, está correndo atrás das documentações, da liberação das licenças para começar a construir. Então aí é um pico de energia. Esse pico lá em cima na iniciação seria na hora que você consegue a grana, a hora que você vai, pode ir que o projeto é viável, a gente vai começar. Então por isso que há esse pico de energia aí na iniciação. Tá legal? Bom, continuando, reparem que assim que começa a iniciação, passa um pouquinho de tempo, já começa o planejamento e já começa o controle. Talvez aí, quero abrir um parênteses, uma das palavras que vocês mais vão ouvir falar é a palavra controle. Talvez seja aí um dos itens mais importantes de qualquer instrumento de gestão. Por que, Danilo? Porque o controle, à medida que a empresa controla, quanto mais ela controla, mais assertividade de resultado ela tem. Eu não consigo acertar o resultado se eu não controlo. A industrialização da construção civil vem exatamente por isso, porque o pensamento de indústria, que vem lá do conceito da Toyota, do sistema Toyota, que era o Lean Manufacturing, depois virou aí o Lean Construction, esse conceito de controlar tudo que está sendo feito e comparar com o que havia sido planejado, provoca ações gerenciais para trazer o projeto para o rumo. E isso é o mais importante. Eu estou cansado de ver aí pequenas e médias empresas, as grandes nem tanto porque elas já têm noção disso, mas as pequenas e médias empresas, vou inventar uma palavra aqui, ou uma expressão que a gente costuma falar, que a empresa está fazejando, o verbo fazejar. O que é isso, Danilo? Ela está apenas empurrando com a barriga, ela só está fazendo. Começou a obra sem projeto, vai empurrando com a barriga. Começou a obra sem cronograma, vai empurrando com a barriga. Começou a obra sem orçamento, vai empurrando com a barriga. Acabou o material, vai ali e compra. Isso é o fazejar. Ela não parou para analisar, planejou e não controla e não compara o planejado com o realizado. E quando isso não acontece, quando não há o controle, por isso da importância dessa palavra, não há isso, o projeto tende a não atingir o rumo final. Tá legal? Voltando aqui, notem para vocês que o planejamento começa, a gente começa o planejamento, começa ganhando energia e ele não acaba na hora que começa a execução. Isso é comum. Por que ele não acaba? Eu costumo até fazer uma brincadeira e dizer que a única coisa que eu sei do planejamento é que eu não vou cumpri-lo. O que acontece na verdade? Bom, primeiro vamos para a definição de planejamento. Como diz o meu grande amigo Murilo Reis, lá de São Luís do Maranhão, planejamento é um exercício de futurologia. O que é isso? Eu tentar simular o que vai acontecer no futuro. A gente acha que cronograma é planejamento, mas não é só isso. Planejamento é tudo aquilo que eu tento simular que vai acontecer no futuro. Por exemplo, orçamento é planejamento? É planejamento, porque quanto eu vou gastar? Cronograma, por sua vez, também é planejamento. Projeto, a confecção dos projetos de engenharia, arquitetônica, estrutural, elétrico, como eu vou executar? É planejamento. Então a gente começa o planejamento e paralelamente começa o controle. Porque o controle já vai controlar como é que está indo a execução do planejamento. Dá uma olhada no gráfico. E aí eu começo a execução. E a execução tem, em sua grande maioria, esse mesmo caminho. Ela percorre mais ou menos esse mesmo gráfico, que é começar devagar, vou começando devagar, vou aumentando, chego num limite, num pico, mais aproximadamente no meio da obra, do projeto, e aí eu começo a diminuir. Se fosse exatamente corretinho, na metade da obra você estaria com 50% das atividades concluídas e 50% do dinheiro gasto. Isso se fosse simétrico, normalmente não é, mas ele tende a seguir esse gráfico aí que a gente chama de gráfico de Gauss. Notem que o planejamento ainda está alto quando começa a execução. O que é isso? O controle, olha lá embaixo, o controle também aumenta a intensidade, hora que aumenta a intensidade da execução, porque eu tenho que controlar o maior número de tarefas, mas o controle retroalimenta o planejamento. Por exemplo,
eu tenho lá 100 metros quadrados de alvenaria para fazer em 10 dias. Então eu presumi que eu tenho que fazer 10 metros quadrados por dia para cumprir o prazo. É isso que está no planejamento. Eu começo a tocar a obra, começo a rodar e aí eu começo a medir. Vou lá no final do primeiro dia e eu vejo que eu produzi 8 metros quadrados. Eu não produzi 10 metros quadrados. O que vai acontecer? O controle, eu fui lá e fiz a medição de progresso. O controle é isso, é medir o progresso. O controle falou para mim, você produziu 8, você não produziu 10. O que vai acontecer? Com essa informação, eu vou tomar uma ação gerencial e vou falar, ou eu dobro a equipe ou eu não termino no prazo. Então, o controle vai retroalimentar o planejamento, ele vai ser modificado, ele vai ser retroalimentado e eu vou modificar ele para o projeto voltar para o rumo original, que era terminar os 100 metros quadrados de alvenaria no final do dia. Entenderam agora? Bom, e aí para terminar aqui os 5 grupos de processos, vem aí o encerramento, que é a fase final, que é o momento que a gente gasta energia, porque corre, precisa acabar, é a hora que a gente está tirando as documentações, fazendo os laudos, pegando o ABITS, entregando, então há um pico de energia aí no encerramento. Tá legal? E assim a gente fecha os 5 grupos de processos ou 5 fases que todo projeto deveria passar. Essa é a maneira como o PMI enxerga. Toda vez que vocês ouvirem falar como o gerenciamento tradicional de projetos atua, é dessa forma que ele atua. Esses são os 5 grupos de processos do PMI ou do PMBOK, que é o iniciação, planejamento, monitoramento e controle, execução e encerramento. Tá legal, pessoal? O que o PMI faz com tudo isso? O que a metodologia faz? Ele cruza esses 5 grupos de processo com 10 áreas de conhecimento. Agora eu vou acabar explodindo a cabeça de vocês, porque é muito assunto, né? Mas vamos lá. E agora eu vou falar rapidamente dessas 10 áreas de conhecimento. As 3 primeiras, vou falar aqui de cara já 3, e talvez as mais importantes, são as que a gente chama de restrição tripla. Quais são essas áreas? A área de escopo, custo e tempo. Por que restrição tripla? Que é o velho triângulo de ferro, bom, barato e rápido. Toda vez que uma delas alterar, a outra é afetada. O que é escopo, Danilo? Escopo é todo o trabalho que eu preciso realizar no meu projeto. Todo o trabalho que eu preciso realizar, tudo aquilo que eu tenho que fazer. Nos projetos de engenharia civil, o escopo está inteiramente, intimamente ligado com os projetos de engenharia, porque é lá que descreve o trabalho que eu preciso realizar. E aí, analisando a outra área de conhecimento, que é o tempo é o cronograma, é quando eu vou executar tais atividades. E o custo é o orçamento, é quanto vai custar, ou quanto eu planejei que vai custar para mim executar tais atividades. Então, por isso que se chama restrição tripla. Toda vez que afetar ou mudar um dos 3, os outros 2 afetam. Por exemplo, eu não sei se nessa obra o piso que eu vou assentar é piso cerâmico ou piso porcelanato. Então eu não tenho um escopo muito bem definido, porque eu não tenho no detalhamento do projeto, lá no projeto de engenharia, no projeto arquitetônico, no projeto de acabamentos, eu não tenho esse detalhe. Então eu não sei quanto custa e nem sei quanto tempo vai demorar. Então pode afetar o custo. Isso acontece também com mudanças. A gente tem aí que basicamente 45% dos problemas que acontecem nas obras são oriundos de problemas de projeto. Na verdade, são oriundos de problemas de escopo mal definidos e problemas de nivelamento de informação. Ao mesmo tempo, eu já estou falando aqui de outra área de conhecimento, que é a área da comunicação. O gerenciamento das comunicações, o nivelamento da informação com todos os que estão envolvidos no projeto. Tá? Mas eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco. Tá legal? Então entenderam aí, ó, escopo, custo e tempo. Escopo, todo o trabalho que eu preciso realizar, eu preciso ter um trabalho mais definido possível, com menos problemas de projeto, para que eu não tenha problema de escopo. Consequentemente, eu não vou ter problema de comunicação. E depois aí eu falei do tempo, da gestão de cronogramas. Aí vai um parênteses, talvez aí você se capacitar para aprender sobre MS Project, que é um software muito utilizado, vale muito a pena desenvolver e controlar cronogramas, é muito, muito importante. E aí a gestão, obviamente, que é a gestão do custo, eu ficar ali comparando o que eu gastei com o que eu tinha planejado gastar. Talvez aí eu possa dizer que
as duas áreas mais visíveis dentro da gestão de projetos é a gestão do custo, é a gestão do tempo, porque a organização quer saber quando vai acabar, quando o dinheiro dela volta, quando ela começa a receber o lucro, e quer saber também quanto ela vai ganhar se o planejado está sendo seguido à risca. Beleza, pessoal? Falei para vocês aí então das 3 primeiras áreas de conhecimento: escopo, custo e tempo. Avançando aí, o PMI também fala aí de uma área de conhecimento chamada qualidade. E nos nossos projetos de engenharia, a qualidade ela pode ser entendida como uma certificação. Na verdade, aí a ISO 9000 ou o projeto de engenharia civil habitacional, o Programa Brasileiro de Produção em Qualidade Habitacional, é também bastante famoso essa certificação. O que na verdade ele está querendo dizer? Está querendo dizer que é o seguinte: você tem que ter no mínimo na sua empresa, para você ter a certificação, que você tenha os processos muito bem mapeados, as funções e as atividades muito bem descritas e muito bem niveladas com todas as equipes. Então acontecem vários treinamentos e os serviços precisam ser verificados. E quando eles são verificados segundo uma tolerância do plano de qualidade do projeto, você pode ser aprovado ou não. Então o conjunto da ópera da qualidade: que o seu serviço seja muito bem esclarecido e muito bem verificado, para que o mutuário, o cliente final, não sofra com problemas oriundos da fabricação ou oriundos da construção. Então há aí uma grande fiscalização, tá? Isso é bem complicado na construção civil, porque a pequena e a média empresa enxerga, porque é o seguinte, abrindo um preâmbulo, um parênteses aqui, as instituições financeiras obrigam as construtoras a terem uma certificação, senão elas não são contratadas. Por quê? Entre aspas, ela estaria garantindo que aquilo ali teria o mínimo de qualidade possível. E na prática não é 100% assim, porque as pequenas organizações, pequenas e médias organizações, enxergam nessa qualidade uma burocracia e acaba fazendo muito papel para inglês ver, e não, na realidade, ela não está fiscalizando. E quem sofre com isso? O cliente final ou a construtora, que vai ter sua imagem arranhada por não ter um produto de qualidade. Então, a importância aí não é nenhum papel, mas que acontece que o papel te obriga a fiscalizar. A importância é que a fiscalização, a verificação do serviço seja feita. Por exemplo, você não compra um carro zero de para-choque torto. Então, eu não posso comprar um apartamento com o piso torto ou a caída de água não caindo para o ralo, por exemplo. É para isso que entra a qualidade, tá? Não menos importante, mas vem aí uma outra área de conhecimento, que é a área das aquisições, a área do setor de suprimentos, o setor de compras da organização. É muito, muito, muito importante que tenha aí os procedimentos e os processos de compra muito bem claros. Esse sistema, o sistema de compras, ele está inteiramente alinhado com o setor de custos, porque ele não vai poder comprar o que tem a mais ali, e também está alinhado com o setor de prazo, porque eu tenho que comprar aquele material para ser aplicado naquele prazo, então o material tem que chegar na empresa antes de eu começar a executar aquela tarefa, e ela também está inteiramente ligado com o escopo, porque ali está a descrição do que vai ser comprado. Então a gestão das aquisições é muito, muito importante. Todo projeto tem aquisições de matéria-prima, de material, aquisições de serviço, mão de obra e aquisições de equipamentos. Então o gerenciamento das aquisições tem um processo muito bem definido, é muito, muito importante. Bom, então essa foi aí a gestão das aquisições, a importância de você ter aí os processos muito bem definidos e as informações niveladas, a informação que vem lá do escopo, que vem lá do custo e vem lá do prazo. Tá legal, pessoal? Agora vem aí mais uma outra área de conhecimento bastante interessante, que é a área de recursos humanos.
E quando eu falo aí do gerenciamento dos recursos humanos, eu não estou falando só do departamento pessoal, contratar e demitir. Não é isso. Nós estamos falando da gestão do capital humano, você desenvolver habilidades de liderança. Nós todos aqui somos líderes e a gente tem que trazer resultados, fazer com que a nossa equipe traga resultados. Então, ter uma gestão alinhada à liderança, à meritocracia, fazer com que os seus profissionais sejam reconhecidos e tragam resultados é muito importante. Saber como cada colaborador da sua equipe trabalha, como ele responde melhor é muito importante. Então, a gestão das aquisições dos recursos humanos é muito, muito, muito importante. Bom, agora eu vou falar de uma área super, super difícil, que é a gestão de riscos. Todo projeto tem riscos. Eu tenho risco, por exemplo, de ação trabalhista, eu tenho risco de compatibilidade de projeto, eu tenho risco de quebrar o material, eu tenho risco do fornecedor atrasar, eu tenho risco de chover muito. Agora, como eu faço essa gestão ou como eu planejo esses riscos é um diferencial. Tem algumas empresas que já têm a maturidade em gerenciamento de projetos bastante elevada. Essas empresas tendem a fazer uma previsão orçamentária caso algumas coisas aconteçam. E aí o PMBOK fala o seguinte, na etapa de planejamento, lá no grupo de processo de planejamento, você tem que analisar e fazer um mapeamento dos riscos que vão acontecer. E você vai tomar como base de dados para fazer esse mapeamento a experiência, o histórico da sua empresa ou especialista. E esse especialista pode ser aquele mestre de obra ou outras pessoas que já fizeram o mesmo tipo de projeto. E aí você vai analisar e vai mapear, vai quantificar esses riscos, vai fazer uma análise quantitativa. Depois, o interessante era você fazer uma análise qualitativa, de qualidade, e ranquear e falar qual é do mais importante para o menos importante risco de acontecer no seu projeto. Depois que você fez isso, você vai colocar uma verba do orçamento destinada para cada risco desse, que caso esse risco aconteça, você já tem esse dinheiro reservado. E aí vem o mais interessante. O legal é você fazer nesse planejamento onde você mapeou e ranqueou os riscos, é interessante que você já bole estratégias de respostas a esses riscos, que você já consiga, caso ele aconteça, você já saiba o que tem que acontecer. Entendeu? Então é isso que o PMI fala. Ele fala o seguinte, lá na etapa de planejamento, você vai mapear esses riscos e vai ranquear, vai bolar estratégias de respostas e vai deixar dinheiro reservado caso ele aconteça. E ao longo do projeto, no grupo de processo controle, você vai controlando o projeto para ver o que está acontecendo. E se algum daqueles riscos acontecer, você já vai direto no que estava planejado e vai responder de maneira mais rápida e mais eficiente. Podem acontecer riscos que não estavam planejados? Podem, mas é uma maneira de você melhorar essa questão. E você vai perceber que de projeto para projeto vai acontecer aí uma questão das lições aprendidas, vai ter uma gestão de conhecimento envolvida. Então o que é muito importante que tudo seja muito bem documentado em tudo que está acontecendo no seu projeto, para que você leve essa bagagem de conhecimento para o próximo projeto. Óbvio que se você está começando, você não tem essa bagagem, não tem esse histórico. O gerenciamento de projetos chama isso de ativos de processo organizacional ou fatores ambientais da empresa. Se você está começando, você não tem isso, mas ao longo então você tem que estar proposto em entender e assumir que vai errar. Porém, à medida que vai passando o tempo, você vai fazendo essa gestão do conhecimento, a gestão das lições aprendidas, você vai perceber que vai melhorando a sua assertividade nos riscos. Então, é muito complicado, mas todo projeto deveria aí fazer sua gestão e sua análise de riscos. Tá legal? Então a gente já falou escopo, custo, tempo, qualidade, aquisições, recursos humanos e riscos. Tá? Estamos chegando finalmente das áreas de conhecimento. A próxima área de conhecimento que eu gostaria de falar para vocês é a área da comunicação. Talvez você já deve ter ouvido falar aí, se você perguntar para alguém que trabalha em alguma empresa, qual que é o maior problema da sua empresa? Essa pessoa vai falar, é comunicação. Na verdade, ele está falando o seguinte, a gente não fala a mesma língua. O nivelamento da informação
é o mais importante. Como é que anda isso no seu negócio, na sua empresa? Você tem plano de comunicação? Você se reúne com a sua equipe para ter o status do projeto, analisar como é que está o progresso do seu projeto, como é que estão os prazos, como é que estão a execução das atividades, como é que está o custo, como é que estão os riscos, como é que estão as aquisições. Você se reúne periodicamente? Eu recomendo que você faça aí pelo menos uma reunião com a sua equipe por semana, ou duas, se preferir, talvez uma na sexta-feira à tarde, para ver como é que foi a semana e planejar, analisar os erros e tentar já para a próxima semana a gente conseguir corrigir. E uma reunião na segunda-feira pela manhã, uma reunião que a gente chama de reunião de kick-off, que é a hora que vai começar a semana, começar o projeto, começar as tarefas, a gente já está alinhado com o que foi alinhado na sexta-feira. Talvez a reunião com a instituição financeira ou com o fornecedor ou com quem está bancando seja uma vez por mês. É importante que haja um nivelamento das informações. Tenha regras e processos quanto à usabilidade dos e-mails, os caminhos, aí, as solicitações de compra, os relatórios. É muito, muito, muito importante. Beleza? Então essa é a área das comunicações. Fazer a gestão das comunicações é muito, muito importante. E vem aí que chegou aí outra área de conhecimento muito importante que chegou aí na 5ª edição do PMBOK, que se chama Stakeholders. Fazer a gestão dos stakeholders. Danilo, o que é stakeholders? Fazendo a tradução ao pé da letra, seria as partes interessadas no projeto. Quem está envolvido no projeto. Eu gosto de outra definição. Eu prefiro chamar stakeholder de todo aquele que afeta o projeto e todo aquele que é afetado pelo projeto. Então, partindo desse princípio, por exemplo, o gerente de projeto é stakeholder, o vizinho da obra é stakeholder, a prefeitura é stakeholder, porque em determinado momento ela afeta mais a hora que ela está liberando a licença para construir, liberando o alvará de construção, ou lá no final da obra, quando ela está liberando aí o ABITSE ou as licenças de operação. Então a prefeitura é um stakeholder e precisa ser gerenciado. A gente tem um patrocinador ou a instituição financeira que está bancando o projeto, ele é um stakeholder extremamente importante. O que é legal e interessante que você faça? Que você faça um mapeamento desses stakeholders e responda basicamente duas perguntinhas. O que o stakeholder espera do projeto? O que o investidor espera do projeto? O que o colaborador espera do projeto? E o que o projeto espera do stakeholder? Por exemplo, o projeto espera que o investidor aplique o dinheiro no momento necessário, como foi acordado. E o stakeholder investidor, ele espera que o projeto seja um sucesso e retorne a grana dele com a porcentagem de lucro que ele imaginou no início. Então é importante que você entenda, e se for o caso, até fazer aí um mapeamento dos stakeholders para ver o que o stakeholder espera do projeto e o que o projeto espera do stakeholder. Então a gente já chegou aí em 9 áreas de conhecimento do gerenciamento de projetos e eu vou falar agora a 10ª e última, que é a gestão da integração. A gestão da integração do gerenciamento de projetos. Como que funciona isso, Danilo? Vocês perceberam que todas as outras 9 áreas estão integradas. O escopo da base de dados para definir o orçamento e o custo, que vai afetar lá na parte de aquisições, que vai afetar nos recursos humanos, que vai afetar os stakeholders, que vai afetar a qualidade do projeto. Tudo isso tem que estar muito bem nivelado. Então a gestão das comunicações, a gestão dos riscos, então a gestão da integração é muito importante. Beleza, pessoal? Falei aí, a gente comentou aí basicamente, rapidinho, sobre o princípio, os primeiros passos da gestão de projetos, como o PMI enxerga a gestão de projetos, sobre a minha ótica, que sou engenheiro civil, aplicados a projetos de engenharia. Tá? É muito importante que você estude sobre gestão. É muito importante, as faculdades quase não ensinam sobre gestão, cada vez mais no mercado competitivo que busca profissionais de alta performance, você precisa se diferenciar. Essa aqui é uma oportunidade para isso. Então, não deixe de aproveitar, aprofunda bastante o seu conhecimento. Quanto mais se capacitar, mais você se diferencia, mais você se torna raro.
tanto para um negócio próprio quanto para quando você trabalha para outra empresa. Aprender e trabalhar sobre gestão é muito, muito, muito importante. Tá legal, pessoal? Vou ficando por aqui. Agradeço de coração. Foi um prazer falar com vocês. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.